Oi, pessoal. Para esse vídeo, nós queremos tratar do Teorema de Stokes, mas inicialmente nós vamos falar de uma integral do tipo trabalho, uma integral de circulação em torno de uma curva de um campo. O nosso campo aqui ele é relativamente simples, porque, enfim, eu quero te mostrar mais algumas coisas sobre propriedades, definições, parametrizações e como se faz. Nosso objetivo não é ficar complicando as contas. Então, o nosso campo ele é y na coordenada x, 0 e 0 nas demais coordenadas. Tudo bem? Então, ele aponta para a coordenada x e ele é proporcional à coordenada y que você está no ponto. E a nossa curva também é relativamente simples, porque ela é um círculo de raio R e esse círculo está no plano xy. Então, veja que a coordenada z é constante igual a 0 e você tem r cosseno e r seno para um t de 0 a 2π, que vai dar a volta aqui no plano xy. Tá bom? Eu quero saber, ótimo, qual que é a integral do tipo trabalho de f se eu fizer a circulação toda na curva P, que é uma curva fechada, né? Então, a gente vai fazer uma integral de circulação, uma integral fechada em cima da curva. Uma coisa que a gente vai precisar calcular é o vetor velocidade, P', que é R, menos seno de t, cosseno de t e 0. E outra coisa que eu quero te falar, bom, a gente também precisa aqui, para fazer uma integral de circulação, a gente precisa do vetor tangente unitário à curva, tá? A integral do tipo trabalho, ou esse vetor tangente unitário, ele é simplesmente o P' de t sobre a norma de P'. Claro, porque o vetor P' já é tangente, você divide pela norma só para ele ficar unitário. E, bom, a integral, então, que a gente quer fazer, do tipo trabalho, o trabalho que esse campo exerce em volta da curva inteira, é a integral em cima da curva do campo vezes o tangente ds, que é um comprimento. Aqui o ds é o elemento infinitesimal de arco. Tudo bem? Ótimo. Então, se eu quiser passar esse trabalho aqui na minha parametrização, isso aqui é a integral de 0 até 2π. Do meu campo agora, eu vou fazer o campo aplicado na curva. Tá? Então, esse campo aqui é o y na primeira coordenada. O y da curva é r vezes seno. Então, eu vou fazer assim, ó. R vezes seno, 0, 0. Vou colocar o meu vetor tangente. Ele é o P' sobre a norma de P'. Então, o meu P' ele é R vezes menos seno. Eu vou colocar menos seno. Eu vou colocar aqui R cosseno e 0. Tá bom? Esse aqui é o produto interno. Eu vou escrever aqui para baixo. Como eu tenho o meu vetor t é unitário, isso aqui é dividido pela norma de P'. Tá bom? Só que eu ainda vou multiplicar, eu vou multiplicar aqui embaixo, vezes o P' de t, a norma do P' dt. E isso aqui é o meu ds. Tá? Então, multiplicando isso aqui, você vai ver o quê? Essa norma aqui corta com essa que está multiplicada. E vai sobrar só essa integral dt aqui. E essa integral é fácil de fazer, porque, veja, isso aqui é a integral de 0 até 2π, r vezes seno, r vezes menos seno. Então, vai ficar menos r ao quadrado vezes seno ao quadrado. Ótimo. E o resto vai dar 0. E vai ficar dt. Então, basicamente, se você entendeu que cortou o elemento de arco, a norma, com essa norma que está embaixo para formar o vetor unitário tangente t, o resto que sobrou é só aquilo. E daí, ok, isso aqui é menos R2, na integral de 0 até 2π, do seno ao quadrado. E o seno ao quadrado tem uma relação trigonométrica que é simples, é 1/2 de 1 menos cosseno do dobro. Essa é a relação que a gente usa para integrar, tá bom? Então, você vai integrar 1/2 e você vai integrar menos 1/2 do cosseno do arco duplo. Bom, mas o que eu quero te adiantar é o cosseno do arco duplo de 0 até 2π, certamente a integral vai dar 0. Tá? A função é periódica, enfim. Você vai integrar o cosseno, vai dar seno, aquela coisa toda. Seno de 2t, aplicado aqui nos limites, vai dar seno de 4t e seno de 0. Então, essa integral aqui dá 0. No fundo, você vai integrar só o meio, que é o que vai dar diferença de 0. Então, vai ficar 2π vezes meio, essa integral dá π. 2π multiplicado por meio. Tudo bem? Então, isso daqui vai ficar igual a menos π R2. Uma coisa interessante aqui, ó, o trabalho desse campo naquela curva deu menos π vezes R2. Ótimo, ótimo. Veja que a gente pegou a orientação daquela curva ali no plano, né? Dá para você enxergar o plano de cima, uma orientação no sentido anti-horário, que a gente chama de orientação positiva, etc. A integral deu negativa, mas isso não é um problema. O que eu quero fazer? Eu quero verificar o teorema de Stokes. Então, eu já fiz a integral de linha, certo? Em torno de uma curva fechada. Vamos dar uma olhada aqui no teorema.
tá? Vamos dar uma olhada aqui no teorema. O teorema me fala que uma integral de circulação no bordo de uma certa superfície, do trabalho, uma integral do tipo trabalho de um campo, é a integral dupla na superfície do rotacional do campo normal, ou seja, do fluxo do rotacional. E esse normal é o vetor normal à superfície de uma forma que as coisas aqui estejam compatíveis. Eu já vou te ensinar o que é uma orientação compatível ou orientação coerente entre esse vetor tangente e esse vetor normal exterior. Tá bom? Aliás, não é exterior, né? É um vetor normal unitário. A superfície aqui nem sempre é fechada, não dá para falar de lado de dentro e lado de fora. Então, o que eu quero? Primeiramente, eu já fiz aqui naquela curva, agora aquela curva eu vou chamar o bordo de S. E eu já fiz a integral sobre a curva. A minha integral deu menos πr2. E eu estou pegando aqui uma orientação, ok? Essa orientação. Eu preciso agora, então, para eu usar meu teorema, eu vou escolher uma superfície S tal que o bordo de S seja essa curva. E a superfície que eu vou escolher é um hemisfério passando por aqui. Então, eu vou desenhar aqui um hemisfério. Pensa que você fez uma calota esférica aqui certinha, exatamente metade da esfera, tá bom? E metade dessa esfera, só contando aqui a superfície esférica, tem o bordo exatamente essa curva. Agora, bom, as coisas já estão bem, mas você precisa, para a igualdade do teorema, dessa orientação coerente. Então, como o seu vetor tangente aponta no bordo, nessa direção aqui, nessa direção aqui, nessa direção e nesse sentido, você vai fazer a regra da mão direita. Seus 4 dedos aqui da sua mão, eles vão acompanhar o vetor tangente ou a orientação do bordo, e o dedão vai apontar para onde aponta o seu vetor N. Então, o seu vetor N aqui no caso do hemisfério, ele tem que ser normal à superfície, ele vai apontar para fora de fato, aqui para cima, né? Quer dizer, vai ter uma componente apontando para cima, aqui mais para o lado. Ele poderia ser para dentro, certo? Mas se ele fosse para dentro aqui, apontando para a origem, quero dizer, a sua orientação seria contrária, porque o dedão está para dentro, você tem que orientar de maneira contrária. Então, isso daqui, esse tipo de orientação compatível, indica que essa igualdade aqui vai manter os sinais coerentes. Se você troca a orientação, a integral até que vai dar o mesmo número em módulo, mas o sinal pode trocar. Então, essa igualdade com os sinais exatamente iguais, quer dizer que você está, nesse caso, escolhendo o N, um vetor aqui, esse vetor, que aponta contra a origem. Uma coisa que é legal no caso da esfera é que o seu vetor normal, a esfera, é um múltiplo do vetor posição. Isso vai ser explorado agora. Então, ótimo. O que eu preciso? Eu tenho uma integral em cima de uma superfície. Eu preciso do elemento de área da superfície, eu preciso parametrizar a superfície e eu preciso também calcular o rotacional do campo. Tudo bem? Então, eu vou primeiro parametrizar a minha superfície aqui, rapidamente. Então, a minha superfície é um hemisfério e eu vou usar as coordenadas esféricas, obviamente, né? Porque eu vou usar as coordenadas esféricas. Quem são as coordenadas esféricas? Ora, você tem o x igual ao raio vezes o seno de um ângulo φ vezes o cosseno do ângulo θ. Você tem o y igual ao raio vezes o seno do ângulo φ e o cosseno do ângulo θ. E você tem o z igual ao raio vezes o cosseno de φ, em que, presta atenção, hein? Em que o seu ângulo φ é o ângulo em cima aqui da superfície que um vetor qualquer posição faz com o eixo z. E o ângulo θ, você projetando aqui, projetando esse vetor no plano, é o mesmo ângulo das coordenadas polares. É o ângulo de giro a partir do semi-eixo positivo x. Então, aqui no seu hemisfério, uma coisa que eu já quero ressaltar é o seguinte. O seu θ no hemisfério vai variar de 0 até 2π. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. 0, θ, 2π. Agora, o seu φ, ele vai desde o 0 até π sobre 2, onde acaba a metade da esfera. Então, eu vou escrever aqui que o seu φ ele é de 0 até π sobre 2. E essa é a parametrização. Bom, essa daqui seriam as coordenadas esféricas. Então, parametrizar a esfera por isso daqui, você tem que integrar em θ de 0 a 2π e em φ de 0 até π sobre 2, que é onde você trunca e acaba aqui na linha do equador, aqui, como se fosse. Tudo bem? Ótimo, eu tenho aqui já as minhas funções. Então, agora resta eu saber quem é o rotacional do campo F, certo? E para eu calcular o rotacional do campo F, eu uso o determinante em I, J e K, derivada em x, derivada parcial em y e derivada parcial em z, do campo. O campo é simples, como a gente já sabe, é y0 e 0. Então, se você for calcular o determinante todo aqui, só tem uma parte dele,
que não vai dar zero. O resto sempre vai passar por algum zero aqui ou de lá, enfim. Mas essa diagonal aqui não. Então o campo é zero na parte x, é zero na parte y, que são i e j. Na parte k, ele é menos del y de y, que é menos 1. O rotacional do f é 0, 0, menos 1. Tá bom? Então vamos partir para a integral de superfície, tá? Vamos partir para a integral de superfície. Então eu vou fazer a integral de superfície no meu hemisfério. Eu vou colocar aqui o rotacional de f, que é 0, 0 e menos 1. Eu vou colocar o meu n. Então presta atenção no meu vetor posição, tá? O meu vetor posição, eu vou escrever aqui, o meu vetor posição de θ, φ, ele é, atenção, ele é r vezes o x, y, z, todos eles têm r. Eu vou colocar então seno, cosseno, seno φ, cosseno θ, seno φ, seno θ, e aqui cosseno φ. O meu vetor posição é o meu vetor normal é múltiplo do meu vetor posição. Tem a mesma direção e mesmo sentido, só que ele é normal, a norma dele é 1. A norma desse vetor é o raio. Então o meu vetor posição é um vetor de θ e φ, e ele é exatamente o seno, cosseno, seno φ, cosseno θ, seno φ, seno θ, e cosseno φ. E se você fizer a norma disso daqui, vai dar exatamente 1. Não é à toa, a gente multiplica pelo raio aqui fora. Então esse é meu vetor, tá bom? Eu vou copiar esse vetor aqui, mas eu vou deixar ele aqui, eu vou colocar aqui um certo vetor de θ e φ. E o meu vetor rotacional é constante. E aqui eu vou colocar ainda o elemento de área. E bom, nessa altura você já sabe que o elemento de área nas coordenadas esféricas é simplesmente r ao quadrado, seno de φ, dφ dθ. Tudo bem? Na minha integral na esfera, como eu já parametrizei, então eu vou substituir de 0 até 2π em θ e de 0 até π sobre 2 em φ. E isso daqui é a integral de circulação, é o fluxo do rotacional vezes o vetor normal. O que eu quero ainda que você entenda? Meu vetor normal tem 3 componentes, mas quando eu fizer o produto interno, vai sobrar só menos a terceira componente. Então eu vou pegar menos a terceira componente, é menos cosseno φ. Presta atenção para essa integral aqui, ó. Eu vou integrar em θ, porque aqui vai aparecer só cosseno φ, então integrando não tem θ, tem φ e tem r. Vai aparecer então 2π e vou tirar o r ao quadrado. A minha integral aqui vai ser a integral de 0 até π sobre 2, de menos cosseno φ, veja que tem um menos cosseno φ, vezes o seno. Esse menos eu também já vou tirar e vou escrever cosseno φ vezes o seno de φ, dφ. Tá bom? Esse 2π, lembra, é a integral com respeito a θ. Então, no fundo, você tem que fazer a integral de cosseno vezes seno de 0 até π sobre 2. E o resto já está aqui fora, é menos 2π R2, o R2 que aparece aqui do elemento de área. Tá bom? É simples você ver, se você falar que, por exemplo, o U é seno e o DU é cosseno de φ dφ, é uma integral do tipo U DU. E se o U é seno e o argumento varia de 0 a π sobre 2, o seno varia de 0 a 1. Então, isso daqui é exatamente, vou repetir, menos π R2, a integral de 0 até 1 de U du. É bem simples essa substituição, por isso eu estou fazendo ela mais direta, ok? Então, para terminar, a integral de 0 a 1 de U du, a integral de U aqui, a primitiva, é U ao quadrado sobre 2, isso aqui vai dar meio. Essa integral toda tem que dar meio. E aí vai cortar isso e vai dar quem? Menos π R ao quadrado. Nessa hora você fala, nossa, professor, esse teorema até que está certo, né? Poxa, que bom, deu certo. Eu tenho ainda um adendo para falar para você. Tá? A gente escolheu, eu escolhi no caso, uma certa superfície, vamos olhar aqui para o desenho, uma certa superfície, tal que o bordo seja essa curva, para verificar essa relação. Então eu tenho um bordo aqui, uma esfera, eu pensei, bom, vou escolher a superfície esférica, certo? Que tem essa curva como bordo, mas você pode escolher qualquer superfície que tenha essa curva como bordo. Tá? Às vezes você pensa que você, sei lá, assoprou aqui a esfera, ficou uma superfície, o fluxo nessa superfície tem que ser o mesmo. O fluxo do rotacional de F vezes o vetor normal. Mas em particular tem uma superfície que é muito simples de você fazer. Ora, quem é uma superfície que tem essa curva como bordo? Eu vou fazer aqui bem rapidamente, você vai me acompanhar, pode deixar que vai ser rapidinho. Então eu tenho aqui a minha curva, o meu disco, né, que está no plano.
está no plano XY. Isso daqui é a minha curva. Então aqui eu tenho a minha curva C. Isso tem que ser o bordo de alguma superfície. Ora, que superfície mais simples ainda que você pode pegar? Exatamente o disco. O domínio que é um disco. Se você pegar a superfície que é exatamente um disco, quem é um vetor normal que é compatível? Um vetor normal unitário. Se você girar, o vetor aponta, nesse caso, para o dedão. Então, o seu vetor, aqui é o vetor N, que é exatamente o 0, 0 e 1. E como esse disco está no plano, o elemento de área desse disco é simplesmente dx dy. Então, se você fosse fazer a integral em cima do disco, do rotacional de f vezes esse vetor normal, ds, ou seja, dx dy, agora você tem uma superfície que é plana, isso aqui tem que ser relativamente fácil, porque isso daqui é a integral dupla no disco, o rotacional de f nós já vimos que é 0, 0, menos 1. O n, eu já estou te falando, um vetor normal unitário é simplesmente o vetor que aponta para cima aqui, vertical de norma 1, que claramente é esse. Então ele é o 0, 0, 1. Tudo bem? dx dy. Veja que você está com um domínio em cima do plano. Ora, isso daqui é menos 1, certo? Então você vai integrar menos 1 em cima do domínio. No plano, claro, isso daqui é menos a área de D. Menos a área do seu domínio. E bom, qual é a área do disco de raio R? Menos πr ao quadrado. Então, claro, vale para uma superfície mais simples ainda. Vale para qualquer superfície cujo bordo seja essa, você coloca a orientação compatível, faz bem as contas, você tem que ter sempre o mesmo resultado. Nós achamos esse resultado 3 vezes, eu acho que já está bom por aqui, mas lembre-se, o teorema vai ser muito útil e às vezes é mais agradável você fazer a integral do tipo de linha, do tipo trabalho, às vezes é mais agradável você pegar uma certa superfície, calcular o rotacional fica simples às vezes, enfim, você vai treinar, vai fazer bastantes exercícios, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.